Olá, o meu nome é Matheus Reiterich Fernandes, eu sou advogado, inscrito na OAB Santa Catarina número 46996, sou especialista em Direito Empresarial e pós-graduando em Direito Tributário. Eu presto serviços aqui na Projeto Solar, na área contratual, e através desses vídeos a gente vai procurar estar esclarecendo as maiores dúvidas e trazendo a estrutura lógica do direito através desses contratos para que a gente consiga analisar a sua estrutura e juntamente com o arcabouço normativo para que tornem essas situações mais claras no nosso dia a dia. Então nós iremos falar do contrato de compra e venda, do contrato de representação comercial, juntamente com as suas vertentes que seriam o distrato e o contrato de preposto, e por fim iremos finalizar através do contrato de franquias. Por que nós escolhemos esses três contratos? Hoje na Projeto Solar nós trabalhamos com a compra e venda de usinas de geração de energia fotovoltaica, as unidades de franquia, onde um interessado ou um franqueado, através de uma análise do nosso serviço, do nosso trabalho, ele consegue verificar uma atuação comercial na sua própria região, através de um know-how que a própria Projeto Solar fornece, né? E a questão da representação comercial, que refere-se a um braço da empresa, né, para estar construindo novas relações comerciais e possibilitando o exercício da atividade comercial através da compra e venda. Então a gente vai estar tratando desses três temas, são de relevante importância, tá? E por que a gente optou por estar falando em contrato, né? Se nós formos olhar a história da economia, né, e até mesmo a história do direito, nós vamos voltar lá para o direito romano, para a época do latim, né, onde nós tivemos o direito canônico, que regulava as relações da própria igreja, e nós tivemos as relações dos burgos, né? O que são as relações dos burgos? Só para fazer esse breve apanhado histórico. São os atos de comércio, os atos de mercância, onde a economia efetivamente existiu, ou seja, a ciência da troca, de estudar a troca, né? Antigamente começou com o escambo e foi evoluindo diante de uma série de instrumentos com o decorrer dos tempos, né? E a evolução da sociedade em si foi demandando vários instrumentos para trazer segurança jurídica para essas transações comerciais. Então aí surgem os contratos. Justamente nesse ponto a gente vai estar dando início com o contrato de compra e venda, né? Como eu falei, a história do direito e a história dos contratos ela se confunde com a história da economia. A economia surgiu nos burgos, né, através dos atos de comércio, onde se estudava a ciência da troca. Um comerciante, né, ele entregava um saco de batatas e recebia em troca um saco de cebolas, por exemplo. Havia uma troca, havia um negócio existente entre essas pessoas. Entretanto, às vezes uma pessoa dava um saco de batatas e em contrapartida não recebia uma batata, ou seja, acontecia um furto, ocorria uma violação nesse negócio. Então, partindo dessas violações, foi se criando a necessidade de instituir um contrato que assegurasse que essa troca fosse realizada devidamente. Então, a partir disso, surgiu o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, ele é um instrumento bilateral, ou seja, com duas partes. Ele é oneroso, ou seja, existe um valor envolvido nesse negócio, um preço, né? A famosa pecúnia, que vem do pecúlio, né? E ele é consensual, ou seja, as partes elas têm a intenção de realizar esse negócio. Se a gente for trazer isso para os dias atuais, né, a exemplo da Projeto Solar, o nosso objeto de contrato é o quê? Ele trata-se da venda de micro-usinas geradoras de energia fotovoltaica, ou seja, nós somos os vendedores e existe algum comprador que, diante de um benefício oferido com este produto que nós vendemos, ele deseja oferecer uma quantia monetária para adquirir o nosso produto, contemplando juntamente a instalação e os demais serviços técnicos de monitoramento, né, e acompanhamento, e garantias e tudo mais.
Então, partindo desse exemplo, hoje, né, o contrato de compra e venda ele assume uma relevância muito grande, porque hoje nós temos aí as questões de uma economia cada vez mais baseada no campo digital, ou seja, nós já temos contratos assinados digitalmente, oferecendo produtos online, oferecendo consultorias, né, análises de mercado e assim por diante, né? Mas voltando ao nosso foco inicial, que seria a compra e venda em si e suas características contratuais, para a gente entrar num contexto mais prático, hoje nós temos a seguinte situação. Nós temos toda a legislação que baseia os instrumentos contratuais e as espécies contratuais, né? Eles são disciplinados pelo Código Civil de 2002. Antes do Código Civil de 2002, nós teríamos o Código de 1916, onde reinava um princípio que a gente chama, que é muito importante, que era o princípio do pacta sunt servanda. Ou seja, o que é isso? Que o contrato ele vigorava diretamente pelos termos pelos quais estava sendo escrito, ou seja, era uma literalidade das cláusulas contratuais. Hoje em dia, através do Código Civil de 2002, houve a evolução dessa discussão e nós temos cada vez contratos mais simplificados, ou seja, não existe mais aquele linguajar, aquela escrita mais rebuscada no sentido de levar o comprador a erro. Hoje, a técnica de redação contratual ela vai de caminho para uma escrita muito mais simples, direcionada, clara e concisa, dizendo os termos corretos do que se está negociando, como está se negociando e quais são as condições desse negócio. Esse princípio que a gente chama-se a função social do contrato. A gente poderia estender essa discussão falando da análise econômica do contrato, só que como a nossa ideia aqui é traçar uma ideia básica acerca do que vem a ser um contrato e o que vem a ser um contrato de compra e venda, né, a gente vai ficar só nesse apanhado geral. Mas é notório que, visto que o contrato, como ele evolui junto com a sociedade, diante de uma necessidade de ter segurança nos negócios, né, existem várias teorias acerca da contribuição econômica desses institutos, desses documentos, para o campo do comércio. Mas, focando na estrutura contratual, visto que a gente sabe que hoje existe uma função social, ou seja, que o contrato tende a cumprir com um objeto entabulado entre as partes, ou seja, o comprador e o vendedor, o contrato de compra e venda, estruturalmente falando, e através de uma maneira lógica, a gente deve ter uma série de requisitos que não podem ser deixados de lado, tá? O primeiro requisito seria a qualificação das partes. O que seria a qualificação das partes? A qualificação das partes seria quem é o comprador e quem é o vendedor. E para a gente fazer essa qualificação de uma maneira correta, a gente precisa de quais informações? Nome, RG, CPF, estado civil, profissão, endereço ou domicílio econômico. Essas informações, quando a gente está falando de uma pessoa física, né, eles se referem à qualificação da parte, ou seja, a gente tem todas as informações necessárias para que a gente possa vir a encontrar a parte numa eventual irregularidade no cumprimento desse contrato. Por que eu falo de irregularidade? Mais para frente eu vou explicar. Mas todo contrato também tem prazo. Existem certas condições que são estipuladas nesse contrato e que devem ser cumpridas. E é para isso que o contrato existe, para trazer segurança jurídica para as relações comerciais. Porque muitas vezes os contratos eles passam cláusulas, aquela famosa letrinha pequena, onde existem condições que não são propícias para o negócio, mas são propícias sim somente para uma das partes. Então, a ideia é escapar dessas cláusulas dúbias que trazem dúvida no negócio. Temos a classificação das partes, comprador e vendedor, com esses 5 requisitos que eu falei para vocês, enquanto pessoa física. Para a pessoa jurídica, como isso funciona? Pessoa jurídica é uma sociedade constituída através do princípio do affectus societatis, onde 2 pessoas ou mais resolvem unir-se, criando uma personalidade própria,
para gerar uma atividade econômica que tem o intuito de gerar riqueza, circular riqueza, bens de consumo. Então, a pessoa jurídica ela vai ter o nome empresarial dela, o título do estabelecimento, o CNPJ, os representantes, né? E o domicílio econômico da empresa, para a gente poder encontrar essa empresa e os seus representantes. Portanto, a gente já falou da qualificação enquanto pessoa jurídica, enquanto pessoa física, seja para o comprador ou para o vendedor. As duas partes podem ser pessoa física ou pessoa jurídica, não há qualquer restrição, certo? Passando dessa qualificação, nós temos que delimitar um objeto. O que é o objeto do contrato? É aquilo que está sendo o item da mercância, ou seja, é o item que a gente está procurando vender a uma pessoa em troca de um valor monetário expresso em moeda, certo? Então, no nosso caso da Projeto Solar, nós vendemos uma micro-usina, ou em alguns casos usina, de geração de energia fotovoltaica de potência nominal de não sei quantos watts, ou seja, de acordo com as necessidades do cliente, nós montamos uma proposta que atenda ele comercialmente às suas necessidades. Pode ser 100 watts, megawatts e assim por diante. Então, esse é o nosso objeto, esse é o item que está sendo vendido. Qual que é o próximo ponto? O preço. Qual que é o preço desse objeto? Então, nesse ponto, ele vai variar de acordo com as condições para a instalação, a mão de obra necessária para estar realizando essa instalação e o número de placas fotovoltaicas. Através desses itens, desses orçamentos, né, que a gente vai conseguir estar fechando um preço final do nosso produto e estar realizando essa venda. Passando o preço, nós temos as condições do negócio, certo? O que são as condições do negócio? Como é que vai ser feito o pagamento? O pagamento vai ser feito através de boleto bancário, vai ser feito através de cartão de crédito, vai ser feito o pagamento em dinheiro, vai ter emissão de nota fiscal, que hoje em dia é essencial, né, em razão do fisco, né, e dos regimes de tributação que afetam a empresa, e assim por diante. Passado essas condições de pagamento, nós temos as obrigações das partes, a obrigação do comprador e a obrigação do vendedor. Com a obrigação do comprador, nós temos, por exemplo, no caso da Projeto Solar, realizar as adaptações estruturais da sua residência ou do seu galpão ou da sua empresa para que comporte a instalação dessas placas, incluindo as alterações junto às concessionárias de energia elétrica, que, sendo em Santa Catarina, refere-se a Celesc. A obrigação do vendedor é realizar a venda do produto, a entrega do produto e a instalação do produto, ou seja, no nosso caso, a venda de uma micro-usina de geração fotovoltaica, a sua instalação e o seu correto funcionamento, ou operacionalidade, como a gente costuma dizer em termos de contrato. Superadas essas questões, nós temos o prazo. Qual que vai ser o prazo de execução desse contrato? Ah, mas a obra pode levar 30, 60, 40, 80, 180 dias. A gente tem que estabelecer um prazo para o cumprimento dessas obrigações. Superada essa questão do prazo, as hipóteses de rescisão. Muitas vezes um contrato ele pode ser rescindido, como nós estamos vivendo hoje em dia, casos de força maior, né, que seria uma pandemia, onde toda a estrutura internacional de comércio restou afetada, a própria economia brasileira também restou afetada, e isso pode ser encarado como uma hipótese de a gente estar prorrogando os prazos de cumprimento do contrato por questões que estão alheias à nossa vontade. Isso é uma hipótese de rescisão de contrato. Às vezes, em razão dessa força maior, a pessoa não vai ter condição de arcar com aquele preço inicial, ou aí ela gostaria de rescindir o contrato. Às vezes, uma pessoa, eventualmente e propositalmente, ela se envolve em algum acidente, isso pode ser uma causa de rescisão de contrato. Causa de falência, recuperação judicial, isso também pode ser uma hipótese de rescisão de contrato. E por fim, após todo esse organograma lógico, de qualificação das partes, de objeto, de preço, de condições de pagamento, de obrigações das partes, hipóteses de rescisão, agora nós temos, por último, o foro para a resolução de conflitos. Como eu falei para vocês, em razão de alguma pandemia, em razão de alguma outra razão que não está contemplada nos contratos, geralmente algum argumento econômico envolvido,
as partes resolvem fazer a rescisão desse contrato. Mas existem valores ainda inadimplidos que devem ser cobrados. Onde é que nós vamos resolver esta discussão, né? Uma parte X diz que o valor é de R$5.000 que ele tem que pagar, mas o vendedor ele está dizendo que o X deve 10 mil. Bom, tem uma discussão, nós temos uma celeuma, nós temos um problema. Este problema ele vai ser resolvido no foro eleito no contrato. Isso é uma cláusula específica do contrato, é o foro de eleição. Qualquer problema resultante do contrato deve ser resolvido nas vias judiciais da comarca de Rio do Sul, por exemplo, na comarca de Chapecó, na comarca de Blumenau, Florianópolis, onde as partes resolverem e onde for melhor essa resolução deste contrato. Então assim nós passamos por todo esse organograma lógico do contrato a fim de torná-lo mais claro para vocês e eu espero que isso tenha sido útil. Nos próximos vídeos a gente vai estar procurando tratar do contrato de representação comercial, que também tem um argumento econômico muito forte juntamente com o crescimento da sociedade, e o contrato de franquia. Muito obrigado.